No dia 12 de junho do ano 2000, o Rio de Janeiro parou. Acontecia às 2h30 da tarde o sequestro do ônibus 174. Por onde será que esse ônibus anda? Ônibus da empresa Amigos Unidos, que fazia a linha Central Gávea com numeração 174, prefixo 51028, passava pelas melhores paisagens aí do Rio de Janeiro, né? Jardim Botânico, inclusive, foi onde ele finalmente foi parado, onde aconteceu o sequestro, né? Então, o sequestro foi feito pelo Sandro, né? O Sandro era um sobrevivente da chacina da Candelária. Existe aí um filme, um documentário sobre esse sequestro. Vale a pena ver. O filme é bem interessante, aliás. Inclusive, eu já vou falar sobre esse filme. Existe uma reprodução desse ônibus, tá? A ideia aqui não é ficar contando sobre o sequestro, nem falando detalhes, nem opiniões sobre, mas até porque isso tem muito canal que já fez. A ideia é a gente falar sobre o que eu mais falo aqui no canal, sobre os resgates e sobre os paradeiros dos carros, né? Então, onde foi parar esse ônibus aí que participou do sequestro 174? Né? O ônibus aí que era da Caio Alfa, né? O segundo ano de produção da Caio Alfa, com chassi Mercedes-Benz, a numeração OF1620, placas LBV 3361. A gente tem aí algumas fotos que aparece a placa dele, né? Resumindo aqui um pouquinho do fato, né? O Sandro, que era o assaltante aí, ele foi um sobrevivente da chacina da Candelária e tal. Se vocês verem o filme, vocês vão entender. Por alguma razão aí, ele entrou dentro desse ônibus, ele não tinha intenção de assaltar, pelo menos isso é o que o filme conta. Ele não tinha a intenção de assaltar e tal, mas acabou que ele foi visto com uma arma na cintura, e um dos passageiros que desceu avisou a polícia, que começou a perseguir o ônibus, e em dado momento o Gol Bolinha aí da polícia militar fechou o ônibus de prefixo 51028 e parou. E nesse dia foi um caos no Rio de Janeiro. Vocês não têm noção do quanto o Rio de Janeiro ficou parado. Eu estudava de tarde nessa época, eu estudava de 1 da tarde até as 5h30, e eu me lembro que eu fiquei até às 9 horas da noite no colégio por causa disso, né? Então foi realmente um caos que resultou aí na morte de uma pessoa inocente, né? Assistam o filme aí que vocês vão entender melhor sobre o que eu estou dizendo. O fato é que às 2h30 da tarde começou aí um jogo de negociação para que o sequestrador entregasse o ônibus, liberasse os reféns e tal. E nesse meio tempo ele fingiu um tiro e aconteceu um monte de coisa. Várias veraneios curtas envolviam o ônibus, e o pessoal do BOP dentro da mata. Existe um parque ali chamado Parque Lage, e eles estavam dentro da mata com arma apontada para dentro do ônibus e tudo mais. Todo esse terror aí que vocês podem imaginar, tá? A partir do momento, depois do ocorrido, o Sandro acabou morrendo depois que um dos policiais acabou atirando na refém por engano. Então, foi um episódio que ficou muito marcado. O ônibus 174 da Amigos Unidos ficou muito marcado. Então, eles resolveram mudar aí a partir do ano de 2001. A linha passou a se chamar, passou a ter o número 158, né? Inclusive, existe uma foto aí do nosso LBV 3361 operando aí a linha de São Conrado no ano de 2001 ou 2002, tá? Aonde foi parar esse ônibus, né? Eu já sabia dessa história há um tempo atrás. Eu nunca tinha pensado em fazer um vídeo falando sobre outros carros que pudessem ser resgatados, paradeiro de outros carros, né? E acho que essa história aí vale a pena ser contada. Hoje em dia, esse exemplar aí de 43 lugares da Caio Alfa com chassis Mercedes-Benz tá emplacado aí na cidade da Capelinha, em Minas Gerais, né? Vocês podem ver aí na foto, ele tá exatamente com a mesma pintura, né? Com a pintura azul com branco, porém foi removido aí o Transportes Amigos Unidos, né? O prefixo 51028 foi removido, mas as placas aí de LBV 3361 continuam no mesmo lugar,
né? Ele agora é um ônibus particular, não está particular, não, ele continua em categoria aluguel, né? A placa continua vermelha, mas ele é um ônibus particular, ele não é mais um ônibus de circulação comum, né? Provavelmente ele deve ser de algum turismo, alguma coisa assim. Sobre o ônibus que foi utilizado no filme, o ônibus de placas KRA 1804, emplacado hoje em dia em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, não é o mesmo ônibus, logicamente, do que o 174 legítimo. Foi uma caracterização apenas para o filme, né? Esse ônibus ele é um Caio Alfa da primeira geração, né, do primeiro ano de fabricação, os primeiros fabricados. Pertencia a uma empresa, né, comum. Ele foi caracterizado perfeitamente pela direção do longa e teve aí toda a sua pintura feita aí de forma fiel a dos Amigos Unidos, né, com a diferença de que ao invés de estar escrito Transportes Amigos Unidos, ele estava escrito por alguma razão aí de direitos ou qualquer coisa parecida, Transporte Cidade Nova, se eu não me engano, ou Cidade Unida, alguma coisa assim. Outra diferença também é que a placa KRA 1804 fica escrito e ela fica posicionada em local diferente do legítimo 174 LBV 3361. Que loucura, né? Um ônibus que teve aí esse para-brisa. Quanta história esse ônibus. Não só a história ruim do sequestro, mas quantas histórias esse ônibus deve ter para contar, né? Imagina que esse para-brisa aí teve a escrita em batom, né? Ele vai matar geral às 6 horas, né? Então tem aí uma história aí em cima desse ônibus. Será que o proprietário do ônibus imagina que esse é um ônibus do sequestro 174? Comentem aí se vocês acham que ele sabe, que ele não sabe. Não esqueçam de dar um like. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam no canal e dêem um like aí nos nossos vídeos se estão gostando, se não estão gostando. Falem pra gente. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. Mais uma historinha aí do Rio de Janeiro pra vocês.